Que a doce e preciosa paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você cuide de tudo aquilo que Deus tem trazido às suas mãos. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide da sua família, seja um bom empregado, seja um bom vizinho, seja uma pessoa que anda de cabeça erguida na sociedade, cumpra bem todos os seus compromissos, mas acima de tudo, guarde o seu coração no esconderijo do Altíssimo. Cuide da sua mente, cuide da sua aliança com Deus, do seu compromisso com Deus, da sua vida espiritual, porque ninguém pode cuidar. Ninguém sabe realmente daquilo que você precisa, daquilo que você necessita, e só Deus tem o poder de suprir todas as suas necessidades físicas e principalmente as espirituais. Guarde o seu coração. Não olhe para trás. Não fique desesperado. Não seja entregue à ansiedade, ao consumismo, ao desespero, à angústia, à opressão, à depressão. Lembre-se que é do alto que vem o seu socorro, o refrigério para a sua alma, a resposta para as suas necessidades. Muito mais do que aquilo que você pede, é aquilo que Deus sabe que você precisa. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é Pai, Ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero compartilhar com você a segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, exatamente no capítulo 3, a partir do versículo 1. Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos terríveis, tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pelas coisas sagradas de Deus. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa fé, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Você tem visto isso por aí? Você conhece alguém assim? Talvez até mesmo você, no passado, agiu como uma dessas pessoas estão agindo hoje, não apenas na época de Timóteo, não apenas naqueles dias que também os cristãos, os discípulos de Cristo, pessoas daquela época viveram com tanta crueldade, mentira, violência, calúnia, blasfêmias, ódio, falta de amor pela família, pelo seu próximo. Hoje também é dessa forma e eu falo para você, eu creio que você tem observado, quanto mais o tempo passa, mais tem piorado. E tem muitas pessoas que não sabem nem como agir, como lidar com certos tipos de situações difíceis. Mas Paulo segue nessa carta orientando a Timóteo como agir, o que fazer em meio a tanta crueldade, tanta indiferença, tanta mentira, tanta falta de esperança, medo, covardia, traição, corrupção. Ainda no capítulo 3, no versículo 14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria,
que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a palavra. Insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Nós vemos claramente aqui como Paulo advertia por amar a Timóteo e alertá-lo a respeito dos perigos que ele vivia naquele tempo. E também já nos alertando hoje, no tempo tão difícil que nós vivemos hoje. São tantas lutas, são tantas indiferenças, são tantas situações tão próximas de nós. Mas quando nós temos compromisso com Deus, quando nós amamos a palavra de Deus e o tememos e o obedecemos, e nós então nos dedicamos a ensinar, repreender, corrigir, instruir com todo amor, com toda paciência, na sã doutrina, Ele cuida de nós, Ele nos guarda e nos livra, ainda que permitido lutas e aflições que Ele disse que nós teríamos. Ele é fiel para nos esconder no teu esconderijo. E tão certo como o Salmo 91 já nos ensinava desde tempos atrás, enquanto ainda não estávamos aqui, mas o Senhor já cuidava dos seus lá no passado. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque amamos a Deus, porque obedecemos a Tua palavra, porque temos buscado ter uma aliança fiel, sincera e verdadeira com Ele. O fato de estarmos no meio de tanta mentira, tanta coisa ruim, tanta violência, tanta crueldade, tanta trapaça, inveja, ciúme, tantas mentiras, não quer dizer que nós vamos ser mentirosos, que nós temos que roubar porque os outros roubam, que nós vamos trair porque os outros traem, que nós vamos dar um jeitinho, sabe? Aquela coisinha maliciosa, porque outros assim agem. Estamos neste mundo, mas não somos dele, estamos aqui de passagem. E para conseguirmos respirar e subsistir neste mundo, precisamos nos parecer com o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, pela nossa fé. Então, a nossa obrigação é ficar firme na palavra. E ela nos dará sabedoria em todo o tempo sobre o que falar, o que pensar, como agir e a maneira certa de viver. A palavra de Deus nos dá sabedoria, entendimento, conhecimento e gozo na alma. Que você guarde no seu coração essa palavra para não pecar contra o Senhor. E que o seu maior prazer seja ter uma aliança com a palavra de Deus. E principalmente com o Deus da palavra. Guarde o seu coração em Cristo. E Ele te livrará de tantas coisas ruins hoje e piores que ainda estão por vir. Amém?